A graça e a paz do Senhor Jesus, fica conosco até o final. Vamos estar falando sobre doutrinas errôneas acerca dos anjos. Nós estivemos falando semana passada sobre a missão dos anjos e como foi interessante, como foi poderoso para a nossa vida entender algumas coisas em relação, algumas ações dos anjos em relação às nossas vidas. Mas também precisamos saber algumas doutrinas erradas, errôneas sobre isso. Então fica conosco, até o final desse vídeo, nós vamos estar pontuando algumas situações em que nós como igreja evangélica, nós como cristãos, às vezes erramos, estamos pecando por detalhes, e às vezes são lideranças que estão nos induzindo, estão sendo enganadas em relação a esse ensino sobre os anjos. O primeiro ponto que queremos salientar, que foi falado semana passada, é que os anjos são reais. Que os anjos são criaturas realmente criadas por Deus. Então foram criados por Deus. E que eles aparecem nas Escrituras, desde Gênesis ao Apocalipse. Então, verdadeiramente, eles existem. Mas alguns pontos que eu quero chamar a atenção nesse vídeo são alguns ensinos errados, alguns ensinos que podem prejudicar a nossa vida espiritual. Primeiro, é o perigo que ronda as igrejas, né? Na igreja estão fortemente, às vezes, influenciados por essa sedução da questão de inovações, questão de modismos, que entram nas igrejas, que entram através, às vezes, de liderança, essa necessidade de inovação, essa necessidade de coisas novas, de modismos. Então, às vezes, há distorções em relação até aos anjos. São pessoas, são lideranças que muitas vezes parece que os anjos estão sempre presentes com eles, estão sempre se comunicando com eles, cada um tendo o seu próprio anjo, na sua individualidade, conversando um tempo e até desejando a qualquer momento ouvir a voz angelical, trocar ideias e até abraços com anjos. Queridos, isso está errado, isso é uma ameaça que está ocorrendo e que pode estar ocorrendo nas igrejas evangélicas. Não existe isso, querido, não existe essa questão tão próxima. Anjos, nós vimos semana passada a missão deles, essa é a missão deles, não é ficar abraçando, não é ficar trocando ideias, não é ficar ouvindo a voz de anjos. Nós temos que ter muito cuidado, porque os anjos são seres espirituais, e o mundo espiritual existe anjos, né, do Senhor, e existe anjos caídos, que são demônios, que também falam e muitas vezes podem enganar até um cristão sincero. Nós temos que cuidar com isso e basearmos toda a nossa doutrina, todo o nosso ensino na que as Escrituras falam, do que a Bíblia fala sobre isso. A adoração a anjos é proibida, não podem ser adorados, nem receber nenhum tipo de homenagem, nenhuma forma de culto, queridos. Olha só, possuir e carregar imagens de anjos, fazer orações pedindo proteções ou proteção, né? Direção aos mesmos, direção aos anjos, é uma forma de idolatria e aborrece ao Senhor. Temos que ter muito cuidado em relação a isso, até porque os anjos, eles não são adorados, mas são também adoradores. Eles não são adorados, mas são adoradores. Lá em Apocalipse 19:10, quando um anjo aparece a João, João se prostra diante dele, o anjo dá uma palavra para João em relação a isso. Ele diz bem assim, Apocalipse 19:10, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. E aí ele termina dizendo, adora a Deus, somente a Deus devemos adorar. Queridos, não se deixe enganar. Alguns estão orando aos anjos como se fossem deuses.
Pedidos de oração, ajuda, até intervenção são dirigidos a arcanjos, serafins e aos querubins. Esteja vigilante, não creia, olha só, não creia e não aceite qualquer experiência sem a palavra final das Escrituras, da Bíblia. Temos que estar vigilantes, não nos deixemos ser enganados, nem que haja dúvidas em relação a tudo isso. Afaste-se de pessoas envolvidas em tal doutrina. Queridos, onde você estiver, no momento, no lugar que você estiver, se estiverem fazendo isso, se estiverem ensinando dessa forma, pessoas que estão sendo conduzidas desse jeito, liderança, afaste-se rapidamente, saia rapidamente desse lugar, pois você pode ser influenciado. Então, há uma necessidade de fugir de lugares que possam estar falando, liderança que possam estar ensinando desta maneira. Saia o mais possível dessa sociedade, saia desse círculo, onde os anjos acabam se tornando mais importantes que o próprio Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo, e mais importante que a pessoa do Espírito Santo. Então, nós precisamos sair disso, sair desses lugares. Faça uso constante das Escrituras. Lembre-se, na batalha espiritual, a arma poderosa e completa e infalível é a palavra de Deus. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, versículos 4 até o versículo 10. Você vai ver aí que Jesus resistiu a Satanás na batalha espiritual através da palavra. Ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Essa é a verdadeira doutrina, palavra de Deus, palavra que é infalível, palavra que ela tem a sua verdade infalível. Ela é poderosa na batalha espiritual. Queridos, absolutamente, olha só, presta atenção, nenhuma experiência, por mais misteriosa e mais sobrenatural que seja, substitui a palavra da verdade, a palavra de Deus. A verdade precisa ser alicerçada no nosso coração, como cristãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo. Então, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos proclamar a palavra e a verdade do Senhor. Rejeite o que não é de Deus e seja feliz vivendo para Deus. É uma palavra de advertência, uma palavra de alerta, para que nós possamos andar na verdade. Queridos, vamos andar segundo a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. As Escrituras é que são o norte para as nossas decisões, para a nossa vida espiritual. Aquilo que vai além disso, nós precisamos rejeitar, refugar na nossa mente e no nosso coração. Seja vigilante, olhe para a liderança, olhe para os ensinos que está recebendo, rejeite aquilo que não está na palavra de Deus. Não filtre isso, que o Espírito da verdade, que veio para nos conduzir a toda a verdade, possa estar nos guiando, nos alertando, nos dando discernimento nesse tempo, nesses dias tão difíceis. Amém? O Senhor Jesus morreu por ti. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Foi Ele que morreu, Ele que ressuscitou, é Ele que intercede por nós e está à direita do Pai. Somente o nome de Jesus, esse nome tem poder. Somente Ele pode nos dar direito e nos achegar ao Deus único e verdadeiro. Creia nisso, espalhe a palavra da verdade, espalhe essa verdade, para que pessoas não sejam enganadas, até pessoas que falem e que professam a Jesus Cristo, muitas vezes podem estar sendo enganados por doutrinas erradas acerca dos anjos. Que Deus abençoe, que o Espírito possa estar nos guiando a toda a verdade e que nós não sejamos enganados
nos dias tão difíceis que estamos aí pela frente, mas que o Senhor está contigo. Receba essa verdade, viva essa verdade no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz de Cristo. Até semana que vem.